Um CEO milionário se apaixona à primeira vista pela madrinha atrasada e desastrada no casamento de seu amigo. Antes de começarmos a história, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Aproveita a história. Emily corria desesperadamente pelos corredores do hotel, segurando a barra do vestido e tentando não quebrar o tornozelo e os saltos que, até então, pareciam uma ótima escolha. Mas agora... uma sentença de morte. O plano era simples. Chegar cedo, ajudar nos preparativos e brilhar como madrinha. Mas, claro, o universo decidiu que hoje era o dia perfeito para testar sua paciência. Primeiro, o táxi atrasou. Depois, o motorista imprudente quase a atropelou na entrada do hotel. E para completar, o elevador que a levaria direto ao salão de festas estava lotado, forçando-a a subir as escadas correndo. Se houvesse um prémio para a madrinha mais desastrada da história, ela definitivamente ganharia. Desculpa, desculpa, desculpa. Ela resmungava a cada esbarrão em convidados perplexos. Ela estava a poucos passos de distância. Emily já conseguia ouvir o burburinho dos convidados dentro do salão, o que significava que a cerimônia estava prestes a começar. E então aconteceu. BAM. Emily colidiu com algo sólido. Ou melhor, alguém. O impacto foi tão forte que seu buquê voou, sua bolsa caiu no chão e ela quase beijou o carpete do hotel. Mas antes que pudesse completar seu desastre, mãos fortes a agarraram pela cintura, evitando uma catástrofe completa. O cheiro de uma colonia cara invadiu seus sentidos e, por um segundo, ela esqueceu até o próprio nome. AFF, por favor, me diga que não atropelei um idoso, ela murmurou, tentando recuperar o equilíbrio. Definitivamente não sou um idoso. A voz grave e lenta a fez piscar algumas vezes antes de finalmente olhar para o homem que segurava sua cintura. Emily quase engasgou. Que tipo de injustiça genética era aquela? O homem à sua frente parecia ter saído diretamente de um anúncio de ternos de luxo. Cabelos escuros, perfeitamente penteados, olhos azuis penetrantes e a aura de quem estava acostumado a estar no comando. Sua expressão era uma mistura de curiosidade e divertimento. Você está atrasada. Os olhos de Emily se arregalaram. Ótimo, ele também era observador. Obrigada, capitão óbvio. Mais algum fato brilhante que gostaria de compartilhar? O canto dos lábios dele se ergueu levemente, mas Emily não tinha tempo para flertes, nem para analisar o quão ridiculamente atraente aquele sorriso era. Ela tentou se afastar rapidamente, mas sentiu um puxão no vestido. Olhando para baixo, para sua humilhação absoluta, viu que o tecido havia prendido em seu próprio salto. Ah, fantástico, porque tropeçar sozinha não foi suficiente, eu tive que ficar presa também. O homem agachou-se sem pressa, libertando o tecido com um movimento rápido. Pode continuar sua missão suicida agora. Eu já estava a caminho. Antes que ela pudesse escapar, ele acrescentou, espero que tenha seguro de vida, porque nesse ritmo, você não passará do buffet. Emily revirou os olhos, pegou suas coisas do chão e disparou novamente, sem olhar para trás. Mas mesmo no meio do caos, a voz dele pairava em sua cabeça. Não olhe para ele. Não olhe para ele. Emily continuava repetindo para si mesma como um mantra enquanto se esgueirava para o seu lugar entre as madrinhas. A cerimônia já havia começado, e a noiva, sua melhor amiga, Clara, lançava-lhe um olhar fuzilante. Mas Emily só conseguia se concentrar na figura imponente sentada entre os padrinhos. O homem da colisão. Ele estava bem ali, na frente dela, observando-a novamente com aquele olhar avaliador. Quem é aquele? Ela sussurrou para uma das madrinhas ao seu lado. Brian Fisher. E por que eu deveria saber quem ele é? Porque ele é um dos homens mais ricos do país e o CEO de uma das maiores empresas de consultoria financeira do mundo. Emily piscou, tentando processar a informação. Ah, claro. Faz todo o sentido que um bilionário passe seu tempo salvando madrinhas desastradas nos corredores de hotéis. Sua amiga reprimiu uma risada baixa. Ele é um mistério. Frio, calculista, nunca se envolve com ninguém, e dizem que ele pode acabar com a carreira de qualquer um com apenas um telefonema. Emily engoliu em seco. Ótimo. Não só ela quase o derrubara, mas também fora rude com ele. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Tudo bem, o casamento estava acontecendo. Ela só precisava sobreviver à cerimônia, evitar mais desastres e, o mais importante, parar de olhar para Brian Fisher. Exceto que quando ela abriu os olhos novamente, ele ainda estava observando. E ele ergueu uma sobrancelha como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Um arrepio percorreu a espinha de Emily. Algo lhe dizia que aquela noite estava apenas começando. Vamos fazer um joguinho com quem só lê os comentários. Digite Pisa nos comentários.
Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar com esta história. Emily nunca foi o tipo de pessoa que se intimidava facilmente. Mas naquele momento, sentada entre as outras madrinhas e tentando se concentrar na cerimônia, ela podia sentir o peso daquele olhar sobre ela. Bryan Fisher. Ela não precisava olhar para saber que ele ainda estava observando. Ela podia sentir. Era como se toda a sala tivesse desaparecido, deixando apenas aquela presença intensa e enigmática. Você está mexendo no cabelo há 5 minutos. A madrinha ao lado dela a trouxe de volta à realidade. Emily parou imediatamente, sentindo o rosto esquentar. Estava. Sim. E adivinha? Ele ainda está olhando para você. Emily fechou os olhos por um segundo. Ótimo. Exatamente o que eu precisava. Porque um CEO bilionário estaria interessado em ficar me encarando. Sou apenas uma arquiteta que quase o derrubou. Sua amiga deu de ombros. Quem sabe? Talvez ele goste de um desafio. Emily suspirou e tentou se concentrar na cerimônia. Mas mesmo quando os noivos trocaram os votos e os convidados soltaram suspiros sentimentais, ela não conseguia afastar a sensação. A recepção do casamento estava a todo vapor. O salão de festas brilhava com luzes douradas, música suave preenchia o ar, e os convidados moviam-se entre mesas elegantemente decoradas enquanto garçons carregavam bandejas com taças de champanhe. Emily tentava se manter focada, ajudando Clara, certificando-se de que a noiva estava bem, o mais importante, evitando mais momentos embaraçosos. Mas o universo, como sempre, parecia ter outros planos. Ao pegar uma taça de vinho da bandeja de um garçom, ela virou-se muito rapidamente e colidiu com algo sólido mais uma vez. O líquido escuro espirrou. O tempo congelou. Ela prendeu a respiração, observando o desastre se desenrolar em câmara lenta. A mancha vermelha se espalhou pelo tecido perfeito de um terno preto. Emily olhou para cima horrorizada e encontrou os olhos azuis de Bryan Fisher olhando de volta para ela. Diga-me que isso não acabou de acontecer, ela sussurrou, ainda segurando a taça vazia. Bryan olhou para sua camisa, depois de volta para ela, sua expressão indecifrável. Bem, aconteceu. Emily engoliu em seco. Vou pegar um guardanapo. Não, espere, eu posso limpar. Antes que ela pudesse terminar, ele calmamente tirou o paletó e arregaçou as mangas. Relaxe. É só vinho. Ela piscou, surpresa. Você não vai me processar ou me expulsar da festa. O canto da boca dele se ergueu levemente. Ainda não. Mas se quiser se redimir, pode me acompanhar no bar. Emily piscou novamente. Aquilo era um convite. Mais como uma tentativa. Depende da sua resposta. Ela olhou ao redor procurando uma rota de fuga. Mas a verdade era que, apesar de tudo, havia algo nele que a intrigava. Talvez fosse a calma, a confiança tranquila em sua voz. Talvez fosse a maneira como seu olhar sempre parecia estudá-la com interesse silencioso. Ou talvez fosse apenas curiosidade. Ok, mas eu escolho as bebidas. Bryan acenou em direção ao bar. Surpreenda-me. O bar do salão era luxuoso, mas silencioso naquele momento. Apenas alguns convidados sentavam-se ao balcão, tornando o espaço mais íntimo. Emily acomodou-se em um dos bancos altos e cruzou os braços. Eu deveria pedir algo ridiculamente caro só para ver sua reação. Bryan inclinou a cabeça. Você acha que eu me importaria com o preço de uma bebida? É exatamente por isso que seria divertido. Ele riu, e um pequeno arrepio percorreu sua espinha. Bryan Fisher rindo. Aquilo sim era uma visão rara. O barman se aproximou e Emily fez seu pedido. 2 doses de whisky. Bryan ergueu uma sobrancelha. Impressionante. Ela deu de ombros. Achou que eu pediria um coquetel de frutas. Acho que você gosta de surpreender as pessoas. O whisky chegou e ela pegou seu copo, estudando-o por um momento. Então, Bryan Fisher, diga-me, ela se virou para ele. Um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Porque um CEO de alto poder está em um casamento que claramente não combina com seu estilo reservado. Ele girou sua bebida antes de responder. Porque sou o padrinho do noivo. E porque sua vida social consiste em eventos corporativos chatos. Bryan riu novamente e Emily sentiu uma estranha satisfação. Talvez, mas e você? Sou a madrinha, o que significa que estou aqui por dever, não por escolha. E, no entanto, você parece estar se divertindo. Ela tomou um gole de whisky, sentindo o calor deslizar pela garganta. Bem, a noite ficou muito mais interessante depois que derramei vinho no convidado de honra e quase o atropelei no corredor. Emily revirou os olhos.
Você nunca vai esquecer isso, não é? Provavelmente não. Eles ficaram em silêncio por um momento, mas não era um silêncio desconfortável. Era do tipo que carregava algo não dito, algo pairando entre eles, crescendo lentamente. Emily desviou o olhar, fingindo se concentrar em sua bebida. Então, você sempre olha para as pessoas assim. Assim como? Como se estivesse tentando decifrá-las. Brian sorriu de lado. Só quando acho que vale o esforço. O coração de Emily deu um salto. O que estava acontecendo ali? Ela respirou fundo e tomou o resto do uísque de uma vez. Isso foi divertido, mas preciso voltar para a noiva. Brian não tentou impedi-la, apenas observou enquanto ela se levantava, seu olhar ainda fixo nela. Até mais, Emily. Ela hesitou por um segundo, depois deu um pequeno sorriso. Até mais, Sr. Fisher. Mas enquanto se afastava, ela tinha a sensação de que aquela não seria a última conversa deles. O casamento ainda estava animado, mas Emily sentiu que algo dentro dela havia mudado após aquela conversa com Brian Fisher. Algo que ela não conseguia definir bem, mas que fazia seu coração bater um pouco mais rápido que o normal. Ela voltou para a mesa das madrinhas e pegou uma taça de champanhe, tentando ignorar o fato de que, a poucos metros de distância, Brian ainda a observava. Então, Clara apareceu ao seu lado com um sorriso provocador. Vi que você e o padrinho misterioso tiveram um momento interessante no bar. Emily revirou os olhos. Foi só uma conversa casual. Nada de especial. Nada de especial. Clara ergueu uma sobrancelha. Aquele homem não conseguia tirar os olhos de você durante a cerimônia. E agora, mesmo do outro lado do salão, ele ainda está olhando. Emily soltou uma risada nervosa e tomou um gole de sua bebida. Você está exagerando. Ele é apenas intrigante. Intrigante. Clara riu. Emily, aquele homem é um dos bilionários mais poderosos do país e, pelo que dizem, ele não se envolve com ninguém. Se ele está interessado em você, é porque vê algo diferente. Emily deu de ombros, mas não conseguiu esconder o rubor que subia às suas bochechas. Ele só gosta de analisar as pessoas, é só isso. E, honestamente, sou apenas uma arquiteta comum. Não há motivo para alguém como ele me notar. Clara suspirou e balançou a cabeça. Ah, Emily, você realmente não vê, não é? Antes que Emily pudesse responder, um dos padrinhos se aproximou para pedir a Clara para dançar, deixando-a sozinha novamente, mas não por muito tempo. Você vai continuar fingindo que não percebeu que estamos nos olhando há horas. Emily fechou os olhos por um segundo antes de se virar lentamente. Brian estava lá. Perto demais. Eu não estava olhando para você, Emily disse rapidamente, tentando parecer indiferente. Brian inclinou a cabeça levemente, estudando-a com um olhar intenso que fez seu coração disparar. Você é péssima mentindo, não é? Emily cruzou os braços e soltou uma risada sarcástica. E você é sempre assim, ou só gosta de deixar as pessoas desconfortáveis? O canto da boca dele se ergueu levemente. Gosto de observar, de entender como as pessoas reagem, e até agora você tem sido uma surpresa interessante. Bom para você. Agora, se me dá licença. Ela tentou se afastar, mas Brian gentilmente segurou seu pulso, o suficiente para fazê-la parar. Dance comigo. Os olhos de Emily se arregalaram. O quê? Uma dança, só isso. Ela olhou para a pista de dança, onde casais já se moviam ao som da música suave, depois se virou de volta para ele. E se eu disser não? Eu diria que você está mentindo de novo. Emily mordeu o lábio inferior, lutando contra o sorriso que ameaçava aparecer. Você é insuportavelmente arrogante, sabia? Brian deu um passo para trás e estendeu a mão, e, no entanto, você ainda está aqui, considerando minha oferta. Emily respirou fundo. Que mal poderia fazer? Ela colocou a mão na dele. Enquanto Brian a conduzia para a pista de dança, Emily sentiu como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido. Seus braços envolveram sua cintura com confiança silenciosa, enquanto sua mão firme segurava a dela. Você já fez isso antes, Emily comentou, tentando ignorar a proximidade deles. Dançar, algumas vezes, mas não assim. Ela ergueu os olhos, encontrando-os dele de perto. E o que é de diferente desta vez? Brian a estudou por um momento antes de responder. Você. Um arrepio percorreu a pele de Emily. A sala estava cheia, mas naquele momento, parecia que apenas os dois existiam. E pela primeira vez naquela noite, ela se permitiu parar de evitar o olhar dele. Porque no fundo, ela sabia que algo estava acontecendo ali. Algo que ela não podia ignorar.
E talvez, ela nem quisesse. Emily não tinha certeza do que estava acontecendo. Bem, ela sabia. Estava dançando com Bryan Fischer, o homem mais reservado, intimidador e, aparentemente, persistente que já conhecera. Mas, ao mesmo tempo, não sabia por que parecia tão natural. O salão estava lotado, mas tudo ao redor deles se turvou enquanto ele a conduzia pela pista com precisão sem esforço. Ela nunca percebera o quanto gostava de dançar até aquele momento. Ou talvez fosse apenas o fato de que Bryan parecia saber exatamente como segurar sua mão, como tocar sua cintura, como fazer cada movimento parecer leve. Sem esforço. Você está surpresa. Sua voz grave ressoou perto de seu ouvido, enviando um arrepio por sua espinha. Deveria estar. Você não esperava que eu soubesse dançar. Emily estreitou os olhos para ele. Não, não esperava. Mas acho que faz sentido. Aposto que você aprendeu isso da mesma forma que aprendeu todo o resto na vida. Porque precisava manter as aparências. Bryan sorriu de lado, um brilho misterioso nos olhos. Você é sempre tão direta. Só quando estou curiosa. Então me diga, Emily. O que mais te deixa curiosa? Emily abriu a boca para responder, mas o olhar dele a desequilibrou. Por um segundo, ela esqueceu o que ia dizer. Isso não é justo. O que não é? Você me distraindo com esses olhos e esperando que eu forme uma frase coerente. Bryan soltou uma risada baixa. Não é minha culpa você se distrair tão facilmente. Ela suspirou e decidiu se afastar. Mas assim que deu um passo para trás, Bryan segurou sua mão. Já está fugindo. Emily ergueu uma sobrancelha. Eu não fujo. Ele a estudou por um momento. Então prove. Emily cruzou os braços. Como? Ele hesitou por um segundo, depois disse, encontre-me para um café amanhã. Emily hesitou. A ideia de ver Bryan novamente no dia seguinte era tentadora, mas também arriscada. Felizmente para ela, a música terminou naquele exato momento. Afastou-se lentamente como se nada tivesse acontecido. Bryan apenas ficou ali, observando-a com um sorriso. A festa estava terminando. Os convidados começavam a se despedir. Os noivos estavam ocupados com os últimos cumprimentos e Emily sentiu que era o momento certo para ir embora. Tinha sido um longo dia e sua mente estava cheia de pensamentos dispersos. Ela saiu do salão em direção à entrada do hotel onde os carros dos convidados estavam estacionados. Pegou o celular para chamar um transporte, mas uma notificação apareceu na tela. Nenhum motorista disponível no momento. Ótimo. Ela respirou fundo, considerando esperar um pouco mais quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Parece que seu plano de fuga falhou. Emily virou-se lentamente e encontrou Bryan Fischer parado ao seu lado, as mãos nos bolsos do terno. Com aquele olhar observador que a perturbava. Não estou fugindo. Estou apenas indo para casa sem carona. Isso é só um detalhe. Bryan inclinou a cabeça levemente como se analisasse a situação. Então, sem hesitar, ele disse, eu te levo. Emily franziu a testa. Você o quê? Eu te levo para casa. Está tarde e não acho seguro uma mulher esperar sozinha a esta hora. Ela cruzou os braços. Eu sei me cuidar. Eu nunca disse que não sabia. Mas por que esperar quando já estou de saída? Emily mordeu o lábio. Aceitar uma carona de Bryan parecia errado por tantos motivos. Primeiro, estar em um carro com ele significava que não haveria escapatória de suas provocações. Segundo, havia algo nele que fazia seu coração disparar de uma forma estranha. Ela olhou para o aplicativo novamente, esperando que o motorista aparecesse magicamente, mas a tela permaneceu a mesma. Tudo bem, ela finalmente disse, mas só porque não tenho outra opção. Bryan não respondeu. Ele simplesmente abriu a porta do carro, esperando que ela entrasse. Emily respirou fundo e acomodou-se no banco do passageiro. Assim que ele entrou e ligou o motor, o silêncio encheu o carro. E era um silêncio pesado. As luzes da cidade piscavam pelas janelas enquanto eles dirigiam. Emily mexia nos dedos, sem saber se deveria iniciar uma conversa ou apenas esperar o trajeto terminar. Bryan, por outro lado, parecia perfeitamente confortável com o silêncio. Você sempre dirige sozinho? Ela finalmente perguntou apenas para quebrar a tensão. Ele olhou para ela brevemente antes de responder. Gosto de dirigir à noite. Ajuda-me a pensar. Ah, então você pensa, ela provocou, erguendo uma sobrancelha. Bryan deu um pequeno sorriso, um daqueles fugazes que faziam mais estrago do que deveriam. Você não acha que eu penso? Acho que você é um mistério. E isso te incomoda.
Emily hesitou por um segundo antes de responder. Acho que sim. Por quê? Porque você tem essa energia intimidadora. Como se estivesse sempre no controle. Como se nada nunca te abalasse. Brian ficou quieto por alguns segundos, como se considerasse suas palavras. Então, sem tirar os olhos da estrada, ele disse calmamente: você não tem ideia do efeito que causa nas pessoas. Os olhos de Emily se arregalaram enquanto ela se virava para olhá-lo. O quê? Ele não respondeu imediatamente, apenas manteve aquele meio sorriso misterioso, os dedos relaxados no volante. Você fala como se eu fosse a única pessoa difícil de ler nesta conversa, ele continuou. Mas Emily, acho que você não percebe o quanto atrai a atenção das pessoas. Ela desviou o olhar, sentindo algo inesperado surgir em seu peito. Era apenas um comentário casual. Ou talvez não fosse. O carro parou em um semáforo vermelho e BR. Ian virou a cabeça em direção a ela. Você se sente desconfortável perto de mim porque acha que eu te analiso demais. Mas a verdade é que você me intriga, e gosto de entender as coisas que me intrigam. Emily abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Não sabia se ficava irritada com a audácia dele ou lisonjeada com ela. O resto do trajeto até o apartamento de Emily foi silencioso, mas não de uma forma constrangedora. Era o tipo de silêncio cheio de pensamentos não ditos, como se ambos estivessem processando o que acabara de acontecer. Quando Brian parou em frente ao prédio dela, Emily soltou um suspiro silencioso de alívio. Estava grata por finalmente estar em casa, mas, ao mesmo tempo, não conseguia afastar a sensação de que algo significativo havia acontecido entre eles naquela noite. Ela se virou para ele, sentindo a necessidade de dizer algo antes de sair. Obrigada pela carona. Brian inclinou a cabeça levemente, seus olhos a estudando de uma forma que fazia seu coração disparar. Foi um prazer, Emily. Ela hesitou. Algo na voz dele enviou um arrepio por sua espinha. Não querendo prolongar aquela sensação estranha, ela abriu a porta do carro e saiu, fechando-a cuidadosamente atrás de si. Enquanto subia os degraus para a entrada, de repente sentiu vontade de olhar para trás e, quando o fez, viu Brian ainda ali, observando-a. Emily rapidamente desviou o olhar e entrou. No momento em que as portas do elevador se fecharam atrás dela, ela se encostou na parede e soltou o ar que estava prendendo. O que acabou de acontecer? Na manhã seguinte, Emily entrou no escritório da construtora, equilibrando uma xícara de café em uma mão e alguns relatórios na outra. Depois de um fim de semana tentando não pensar em Brian Fisher, ela estava determinada a voltar à sua rotina normal, mas algo dentro dela parecia inquieto. Ela se convencera de que nunca mais o veria. Afinal, ele era um CEO bilionário que circulava em círculos de investidores de alto perfil e reuniões de diretoria, enquanto ela era uma arquiteta focada em seus projetos. Seus mundos não tinham motivo para se cruzar novamente. Ou assim ela pensava. Emily entrou na sala de conferências, segurando uma pasta com documentos do projeto em uma mão e seu café na outra. Seus colegas já estavam lá, conversando enquanto Oliver Harris, o diretor da empresa, folheava algumas páginas importantes sobre a Torre Richmond, o projeto mais ambicioso da empresa. Ela se sentou, preparando-se para mais uma daquelas longas reuniões técnicas. Mas assim que ergueu os olhos para ver quem estava sentado à cabeceira da mesa, seu coração gelou. Brian Fisher. Ele estava lá, vestido com um terno impecável, seu olhar sério e analítico examinando os documentos como se aquilo fosse apenas mais um negócio. Emily congelou. Não, isso não pode estar acontecendo. Como se sentisse sua presença, Brian ergueu os olhos lentamente e, por um breve momento, o mundo parou. Seus olhos azuis encontraram os dele, e foi como se o ar na sala de repente ficasse mais pesado. Mas, para seu completo choque, Brian permaneceu composto e simplesmente a cumprimentou em um tom neutro e profissional. Senhorita Carter. Emily piscou, quase derrubando o café. Ele está fingindo que isso é normal. Percebendo o silêncio constrangedor, Oliver rapidamente interveio. Emily, este é Brian Fisher, nosso novo investidor principal para o projeto da Torre Richmond. Seu estômago revirou. O quê? O senhor Fisher e sua empresa de investimentos adquiriram uma participação no financiamento do projeto. Ele será nosso parceiro estratégico daqui para frente. Emily olhou de Brian para Oliver, depois para seus colegas, percebendo que ninguém mais parecia surpreso com a notícia. Ninguém exceto ela. Brian não disse nada. Ele apenas observou calmamente enquanto ela processava a bomba que acabara de cair. Emily respirou fundo e forçou um sorriso profissional. Bem-vindo a bordo, Sr. Fisher. Obrigado, ele respondeu, oferecendo um leve sorriso, mas seus olhos diziam algo completamente diferente. Após a reunião,
Emily estava determinada a sair dali o mais rápido possível. Precisava de ar, de um minuto para processar o que acabara de acontecer. Mas, claro, Brian Fisher não ia deixar passar. Ela mal havia saído da sala de conferências quando ouviu a voz dele atrás dela. Emily. Ela fechou os olhos por um segundo antes de se virar lentamente. O que foi? Brian a estudou, cruzando os braços. Seu terno perfeitamente ajustado só aumentava sua presença naturalmente imponente. Nenhum cumprimento mais amigável, ela zombou, cruzando os braços também. Você é meu chefe agora. Não exatamente, mas teremos que trabalhar juntos. Emily sentiu a garganta secar. Você já sabia. Brian inclinou a cabeça levemente, um toque de divertimento nos olhos. Descobri no momento em que vi seu nome na equipe do projeto. E você não achou que seria constrangedor? Achei que seria interessante. Emily soltou uma risada incrédula. Ah, então agora o destino é um jogo para você. Eu diria que o destino tem um senso de humor peculiar. Ela estreitou os olhos. Ou talvez você o tenha manipulado. Brian sorriu lentamente. Você está me dando muito crédito, Emily. Ela não sabia se queria fugir ou jogar o café nele. Mas uma coisa ela sabia com certeza, não havia mais como escapar disso. O escritório da construtora Horizon estava completamente silencioso, exceto pelo som de teclas sendo pressionadas rapidamente e páginas virando. Emily encarava os documentos em sua mesa, tentando ignorar a presença de Brian Fisher, que estava sentado em uma cadeira do outro lado da sala de reuniões. Após a revelação chocante de que ele era um dos principais investidores no projeto da Torre Richmond, ela não teve escolha a não ser encarar a realidade. Eles teriam que trabalhar juntos nos próximos meses. E Brian parecia estar gostando um pouco demais disso. Você sempre franze a testa assim quando está concentrada. A voz dele interrompeu seus pensamentos. Emily cerrou os dentes antes de olhar para cima. Você sempre faz perguntas aleatórias quando deveria estar trabalhando. Brian inclinou a cabeça, um leve sorriso nos lábios. Só quando estou tentando entender alguém. Emily cruzou os braços, desconfiada. E por que você quer me entender? Ele apoiou os cotovelos na mesa, observando-a com aquele olhar intenso que fazia seu estômago revirar. Porque você me intriga, Emily. Ela não sabia como responder. Sentiu o rosto esquentar, então rapidamente voltou a olhar para os papéis. Mas Brian não parou por aí. Vamos jantar. Emily piscou, surpresa. O quê? Precisamos repassar os detalhes do projeto. Será mais produtivo do que ficar até tarde no escritório. Então isso não é realmente um convite. É só uma forma de me fazer trabalhar horas extras. Se isso torna mais fácil aceitar, então sim. Emily suspirou, sabendo que não tinha muita escolha. Tudo bem, mas eu escolho o restaurante. Brian sorriu e, por algum motivo, isso lhe deu borboletas no estômago. O restaurante era pequeno e aconchegante, um completo contraste com os lugares chiques que Emily imaginava que Brian costumava frequentar. Você realmente me trouxe a um lugar tão simples? Ele perguntou, olhando ao redor. Sou uma mulher de gostos simples, Sr. Fisher. Ele riu, pegando o cardápio. E você acha que um CEO como eu não gostaria disso? Acho que CEOs como você só conhecem cardápios com nomes impronunciáveis e pratos que custam metade do meu salário. Brian ergueu uma sobrancelha divertida. Você pode estar certa, mas é sempre bom experimentar coisas novas. Emily balançou a cabeça, rindo. Se você ainda disser isso depois de provar a comida daqui, então eu acreditarei em você. Enquanto pediam, Emily percebeu que, pela primeira vez desde que começaram a trabalhar juntos, Brian parecia mais relaxado. A tensão habitual entre eles ainda estava lá, mas havia algo diferente na maneira como ele falava, como se estivesse aproveitando o momento. Agora me diga, ele começou, descansando os braços na mesa. Por que arquitetura? Emily hesitou. O que quer dizer? Isso sempre foi seu sonho. Ela deu de ombros. Desde criança, sempre gostei de criar coisas, transformar espaços. A arquitetura me dá a chance de mudar a vida das pessoas. Brian assentiu, parecendo genuinamente interessado. E você conseguiu? Emily sorriu, lembrando-se de um de seus primeiros projetos. Houve uma cliente uma vez, uma senhora idosa que queria reformar sua casa para acomodar o neto, que havia sofrido um acidente e ficara paralisado. Quando terminamos o projeto, ela chorou. Disse que mudaria a vida dele. Brian ficou em silêncio por um momento antes de dizer, isso é admirável. Ela riu baixinho. Não me elogie assim, Sr. Fisher.
Estou acostumada com você me desafiando no trabalho. Talvez eu só goste de te ver irritada. Emily sentiu o rosto esquentar. Você é impossível. E, no entanto, você ainda está aqui. O garçom trouxe a comida deles, interrompendo o momento. Emily rapidamente pegou seus talheres, tentando ignorar o fato de que Brian estava certo. Ela ainda estava ali, e estava gostando mais do que deveria. Horas depois, já era tarde quando saíram do restaurante. As luzes da cidade iluminavam as ruas, e o ar fresco da noite era um alívio após o calor lá dentro. Está com sono? Brian perguntou enquanto caminhavam para o carro. Na verdade, não, mas está planejando me levar de volta ao escritório, vou fingir que estou. Ele riu. De jeito nenhum. Está uma noite agradável. Vamos dar uma caminhada. Emily ergueu uma sobrancelha. Brian Fisher perambulando sem um propósito claro. Essa é nova. Você disse que é bom experimentar coisas novas, não disse? Ela revirou os olhos, mas não recusou. Eles caminharam lentamente pelas ruas silenciosas, sem pressa, apenas observando a cidade e conversando sobre coisas aleatórias. Emily nunca teria imaginado Brian tão relaxado. Você sempre foi assim? Ela perguntou de repente. Assim como? Reservado? Frio. Brian pareceu pensativo. A vida me ensinou a ser cauteloso, mas isso não significa que eu não sinta nada. Ela não esperava essa resposta. O silêncio se instalou entre eles, mas não era desconfortável. Estava cheio de algo não dito. Emily olhou para ele e percebeu que, pela primeira vez, Brian Fisher parecia humano. E isso era perigoso. Muito perigoso. Emily acordou naquela manhã com a mente nublada. Ainda estava processando a noite anterior. O jantar, a conversa inesperadamente fácil e o fato de que, contra toda lógica, ela havia gostado de estar com Brian Fisher. Isso não era bom. Não era o que deveria estar acontecendo. Ela se levantou rapidamente, como se manter-se ocupada pudesse afastar os pensamentos. Precisava trabalhar. Precisava se concentrar no projeto da Torre Richmond e, mais importante, manter distância de Brian. Mas assim que entrou no escritório da construtora Horizon, percebeu que não seria tão fácil. Brian já estava na sala de conferências quando Emily chegou. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, sua expressão calma e focada nos documentos à sua frente, como se nada tivesse acontecido entre eles na noite anterior. Ela hesitou antes de entrar, respirou fundo e avançou. Bom dia, disse ela, forçando uma formalidade que não sentia. Brian olhou para ela e deu um pequeno sorriso. Bom dia, Emily. Dormiu bem. Ela cerrou os dentes. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Perfeitamente. Brian assentiu, claramente divertido com a resposta dela. O resto da equipe começou a chegar, e a reunião começou. Emily se forçou a se concentrar nos detalhes técnicos do projeto, nos ajustes estruturais e no orçamento, mas ignorar a presença dele era impossível. De vez em quando, sentia o olhar dele sobre ela, e, toda vez que acontecia, seu coração acelerava, mas ela não deixaria transparecer. Após uma intensa reunião de 1 hora, a equipe começou a se dispersar. Emily juntou suas anotações e se levantou, pronta para sair antes que Brian pudesse dizer qualquer coisa. Mas, assim que se virou para ir, ele chamou, Emily. Ela congelou por um segundo, depois se forçou a parecer completamente indiferente antes de se virar para encará-lo. Sim. Brian fechou sua pasta e se levantou, ajustando o paletó. Preciso discutir algumas decisões do projeto com você. Emily respirou fundo. Isso era trabalho. Apenas trabalho. Ok. Podemos fazer isso agora. Claro, disse ele, pegando seu café e gesticulando para que ela o seguisse. Eles foram para a varanda do escritório, um espaço tranquilo frequentemente usado para reuniões informais. O sol da manhã iluminava a cidade abaixo, criando um forte contraste com a tensão que pairava no ar. Emily encostou-se na grade e cruzou os braços. Sobre o que exatamente você quer falar? Brian a estudou por um momento antes de responder. Ontem à noite. Ela enrijeceu instantaneamente. Ontem à noite. Sim. Emily estreitou os olhos. Pensei que estávamos aqui para falar sobre o projeto. Brian deu aquele sorriso pequeno e perigosamente charmoso. Podemos falar sobre os dois. Ela bufou. Olha, Brian. O que aconteceu ontem à noite foi um jantar de trabalho. Só isso. Você tem certeza? Emily abriu a boca para responder, mas algo na expressão dele a fez hesitar. Ela não tinha certeza, e ele sabia disso, e era exatamente por isso que ela decidiu encerrar a conversa ali mesmo.
preciso ir, disse ela, virando-se para sair. Brian a observou por um momento antes de dizer algo que a fez parar no meio do caminho. Você está se afastando de propósito. Um arrepio percorreu sua espinha. Isso não tem nada a ver com você. Sim, tem. Ela se virou para ele, irritada. Porque você acha que tudo gira em torno de você. Brian deu um passo mais perto, sua presença preenchendo o espaço entre eles. Porque eu conheço este jogo, Emily. Ela prendeu a respiração. E que jogo é esse? O jogo da distância. Você está me afastando porque sente algo que não quer admitir. O estômago de Emily revirou. Você está completamente errado. Brian inclinou a cabeça levemente, como se analisasse cada reação dela. Então olhe nos meus olhos e me diga que não sentiu nada ontem à noite. Emily engoliu em seco. Queria negar. Queria dizer que nada daquilo significava alguma coisa. Mas, no fundo, sabia que seria mentira. E o problema era que Brian também sabia. O silêncio entre eles era pesado, cheio de algo que nenhum dos dois queria nomear. Finalmente, Emily deu um passo para trás. Isso não importa. Tenho trabalho a fazer. E ela se afastou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Mas, ao sair, sentiu um peso no peito. Porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, não conseguiria mais fugir. Emily passou o resto do dia tentando ignorar a conversa com Brian na varanda, tentando se convencer de que ele estava errado, de que ela não sentia nada. Ou pelo menos era o que ela continuava dizendo a si mesma. Mas, com o passar das horas, ignorar a verdade se tornava cada vez mais difícil. A tensão entre eles vinha crescendo desde o casamento de Clara. No início, ela tentou descartar como nada mais que uma provocação, um jogo de instigações que não significava nada. Mas agora a presença dele a perturbava de uma forma que ela não podia mais negar. E Brian sabia disso. No final do expediente, Emily juntou suas coisas e foi para a copa do escritório, precisando de um momento para respirar antes de ir para casa. Pegou um copo d'água e encostou-se no balcão, fechando os olhos por alguns segundos. Foi quando sentiu alguém parado ao seu lado. Ela sabia exatamente quem era antes mesmo de abrir os olhos. Você está me evitando de novo. A voz de Brian era baixa, controlada, mas havia algo mais profundo por baixo dela. Emily respirou fundo antes de se virar para encará-lo. Não estou te evitando. Estou apenas tentando trabalhar sem distrações. Ele ergueu uma sobrancelha. Então agora eu sou uma distração. Você sempre foi. As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. No momento em que percebeu o que acabara de dizer, seu rosto esquentou. Mas Brian apenas deu um leve sorriso, como se estivesse esperando aquela resposta o tempo todo. Finalmente, disse ele, a voz baixando ainda mais. Emily cruzou os braços. Finalmente o quê? Você finalmente está admitindo. Ela soltou um suspiro frustrado, desviando o olhar. Não estou admitindo nada. Sim, está. Ele deu um passo mais perto e, de repente, o ar ao redor deles pareceu mais quente. Emily, você pode continuar fingindo que isso não está acontecendo, mas nós dois sabemos que está. Ela engoliu em seco. Você quer saber o que está acontecendo, Brian? Não tenho tempo para isso. Ele não pareceu surpreso. Apenas a estudou por um momento antes de responder. Você tem tempo para tudo, exceto para admitir como se sente. Emily fechou os olhos por um segundo. Isso era um jogo perigoso. Isso não pode acontecer. Por que não? Ela abriu os olhos e encontrou o olhar dele. Porque trabalhamos juntos. O sorriso de Brian foi lento. E naquele momento, Emily soube que ele não desistiria facilmente. E se não trabalhássemos? Ela prendeu a respiração. Brian inclinou-se levemente, perto o suficiente para que ela pudesse sentir sua presença como uma tempestade prestes a desabar. Diga-me, Emily, se eu não fosse seu investidor, se você não estivesse tão presa a essas regras e limites, o que você faria? Emily não conseguiu responder. Porque, no fundo, ela já sabia. E Brian também. O silêncio entre eles se estendeu, pesado com algo inegável. Finalmente, Emily deu um passo para trás, quebrando o momento. Preciso ir. Brian não a impediu. Ele apenas observou enquanto ela se afastava. E no momento em que Emily passou pela porta, ela soube que nada seria como antes. No dia seguinte, Emily tentou manter sua rotina após o confronto com Brian na Copa da construtora Horizon. Mas a verdade era que nada parecia normal mais. A tensão entre eles estava crescendo, e ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que tomar uma decisão.
Mas que tipo de decisão? Ela não tinha certeza. No fundo, havia uma voz dentro dela que queria apenas deixar acontecer. Mas a razão sempre vencia. Trabalhar com Brian significava que qualquer envolvimento entre eles levaria a complicações. Profissionalismo, ética, reputação, havia muito em jogo. Então, ela decidiu que manter distância era a melhor opção. Mas Brian Fisher não era o tipo de homem que aceitava um não facilmente. Era quase meia-noite quando Emily finalmente conseguiu se desconectar do trabalho. Depois de revisar algumas plantas para o projeto da Torre Richmond, ela tomou um banho e desabou no sofá, exausta. Seus pensamentos estavam uma bagunça, e ela precisava de uma distração. Então, seu celular vibrou. Ela o pegou, esperando alguma notificação aleatória, mas seu coração deu um salto quando viu o nome na tela. Brian Fisher. Ela hesitou antes de abrir a mensagem. Emily, preciso falar com você. É importante. Emily fechou os olhos e respirou fundo. Parte dela queria ignorar, mas a outra parte, aquela completamente fora de controle ultimamente, precisava saber o que ele queria. É sobre o projeto. Não. Sua garganta secou. Então pode esperar até amanhã. Ela bloqueou o celular antes que ele pudesse responder e encostou a cabeça no encosto do sofá, sentindo-se mentalmente esgotada. Mas a verdade. Ela sabia que isso não terminaria aqui. E ela estava certa. Na manhã seguinte, quando chegou ao escritório, Emily percebeu imediatamente que Brian parecia ainda mais intenso que o normal. Ele não tentou falar com ela diretamente, mas seus olhos diziam tudo o que ele queria dizer. E isso a deixava nervosa. Durante uma reunião de projeto, Brian fez questão de provocá-la sempre que podia, desafiando suas ideias, questionando suas propostas, criando uma atmosfera cheia de tensão. Quando finalmente acabou, Emily estava tão frustrada que decidiu que não deixaria barato. Assim que os outros funcionários saíram, ela caminhou até ele. Podemos conversar? Ela perguntou, mantendo a voz firme. Brian fechou sua pasta e olhou para ela com aquela expressão calma, mas cheia de intenções ocultas. Claro. Eles entraram em uma sala de reuniões vazia. Emily fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. O que foi aquilo? Aquilo que, Brian respondeu, como se não tivesse ideia do que ela estava falando. A provocação constante durante a reunião. Você está testando meus limites. Ele inclinou a cabeça levemente, como se estudasse cada movimento dela. E se estiver? Emily bufou, irritada. O que você quer, Brian? Ele se aproximou, e Emily sentiu seu coração disparar. Você sabe o que eu quero. Ela engoliu em seco. Isso não pode acontecer. Por que não? Porque é complicado. Tudo na vida é complicado, Emily. Ela sentiu sua paciência se esgotar. Brian, nós trabalhamos juntos. Isso já é um problema enorme. Ele não respondeu imediatamente. Apenas a observou por alguns segundos antes de finalmente dizer algo que mudou tudo. E se eu te dissesse que estou deixando o projeto? Os olhos de Emily se arregalaram. O quê? Brian respirou fundo. Estou transferindo minha participação na Torre Richmond para outro investidor. Emily sentiu o estômago revirar. Isso é loucura. Por quê? Ele deu um leve sorriso. Porque agora não há motivo para você continuar fugindo. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você não pode simplesmente abandonar um investimento por causa disso. Eu posso fazer o que eu quiser, Emily. E o que eu quero é você. O silêncio foi ensurdecedor. Emily não sabia o que dizer. Tudo o que ela vinha tentando evitar, todas as desculpas que usara para afastá-lo, haviam desaparecido. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Ela precisava sair dali. Eu preciso de um tempo para pensar. Brian simplesmente assentiu, o olhar intenso. Pense, Emily, mas pense com cuidado. Ela saiu da sala rapidamente, o coração batendo forte. Mas, no fundo, sabia que não conseguiria fugir por muito mais tempo. Emily saiu da sala de reuniões sentindo como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Brian Fisher realmente tinha feito isso. Ele desistiu de um investimento multimilionário por causa dela. Suas palavras continuavam ecoando em sua cabeça. Eu posso fazer o que eu quiser, Emily. E o que eu quero é você. Ela precisava se afastar, respirar, pensar. Precisava de uma saída. Mas não importava para onde olhasse, tudo o que via era o olhar dele. A maneira como ele observava, como se já soubesse a resposta que ela se recusava a admitir.
Emily caminhou para seu escritório sem perceber as pessoas ao seu redor. Pegou suas coisas rapidamente e saiu sem dizer uma palavra a ninguém. Não conseguia lidar com isso agora. Já era noite quando ela percebeu que estava vagando sem rumo por quase uma hora. Suas pernas estavam cansadas, sua mente acelerada, mas nenhuma resposta parecia satisfatória. Entrou em um café tranquilo, pediu um café forte e sentou-se perto da janela, observando a cidade lá fora. Emily nunca fora o tipo de pessoa que cedia facilmente a nada nem a ninguém. Sempre fora racional, sempre colocar a sua carreira e independência acima de tudo. E então Brian Fisher apareceu. Ele a desafiou, provocou, fez sentir coisas que ela não queria sentir. E agora, ele havia derrubado a última barreira que ela usara como desculpa para mantê-lo afastado. E se eu não fosse seu investidor? O que você faria? Ela fechou os olhos e apertou a xícara com força. Emily sabia a resposta. Mas admiti-la era outra história. Quando chegou em casa, passava das 23 horas. O apartamento estava escuro, silencioso. Jogou a bolsa no sofá e soltou um longo suspiro. Seu celular vibrou. Ela o pegou e, quando viu o nome na tela, seu coração disparou. Brian Fisher. Emily hesitou por um momento. Poderia ignorar, fingir que não viu. Mas então, percebeu algo que a fez congelar. Não era uma mensagem. Era uma ligação. Ele estava ligando. Ela engoliu em seco antes de atender. Emily. A voz dele era grave, firme e, mais do que nunca, cheia de intenções ocultas. O que foi, Brian? Ela tentou parecer indiferente. Podemos conversar. Emily fechou os olhos e tentou manter o controle. Já conversamos o suficiente no trabalho. Não estou falando de trabalho. O silêncio entre eles se estendeu. Emily sentiu o peito apertar. Não sei se consigo lidar com isso agora. Então me diga quando. Ela não tinha resposta. Brian suspirou do outro lado da linha. Vejo você amanhã, então. Brian. Boa noite, Emily. A ligação terminou antes que ela pudesse protestar. Ela encarou o celular por um tempo, a respiração instável. E naquele momento, percebeu algo que era ao mesmo tempo assustador e inevitável. Ela não queria fugir. Ela queria vê-lo. O dia seguinte começou como qualquer outro, ou pelo menos Emily tentou fingir que sim. Mas a cada minuto que passava, sua ansiedade crescia. Porque sabia que Brian viria atrás dela, e ele nunca fazia nada pela metade. Quando o relógio marcou 6 horas, Emily já estava juntando suas coisas para sair. Precisava ir para casa, afastar-se de tudo, clarear a cabeça. Mas assim que saiu do escritório, Brian já estava lá. Ele estava encostado em seu carro, vestido com um terno impecável, com aquele olhar intenso que era impossível ignorar. Emily parou no meio do caminho. Você realmente vai fingir que não me viu? Ele perguntou, sem se mover. Ela respirou fundo antes de avançar. O que você quer, Brian? Ele abriu a porta do carro. Entre. Eu não vou. Emily. Ela fechou os olhos, sabendo que não adiantava lutar. Ela queria ir. Mas admitir isso era outra questão. Então, em silêncio, ela entrou no carro. Eles dirigiram sem falar. A tensão entre eles era palpável. Brian não disse para onde estavam indo, mas Emily sabia que ele estava indo para sua cobertura. E pela primeira vez, ela não discutiu. O carro parou, e Brian saiu primeiro, abrindo a porta dela. Emily hesitou por um segundo antes de finalmente sair. O trajeto de elevador foi silencioso e, quando as portas se abriram, Brian a conduziu para a espaçosa sala de estar. Emily não conseguia parar de olhá-lo. Cada pequeno detalhe sobre aquele homem a deixava inquieta. Ele tirou o paletó, desabotoou o colarinho da camisa e pegou 2 taças de vinho, entregando-uma a ela. Ela pegou e tomou um gole, tentando ignorar o fato de que ele estava perigosamente perto. Por que estou aqui? Ela finalmente perguntou. Brian a estudou por um momento antes de responder. Porque você não queria fugir. Seu coração disparou. E se tudo isso der errado? Ele deu um passo mais perto. E se der certo? Emily engoliu em seco. Cada parte dela lhe dizia para ir embora, para fugir enquanto ainda podia. Mas ela não podia mais mentir para si mesma. Ela o queria. E naquele momento, nada mais importava. O medo, as dúvidas. Tudo desapareceu quando Brian segurou seu rosto e a beijou. E Emily soube naquele instante que não havia mais volta. O beijo de Brian era tudo o que Emily temia e desejava ao mesmo tempo.
Era intenso, seguro, sem hesitação, como se ele sempre soubesse que este momento chegaria mais cedo ou mais tarde. E ela, que lutara tanto contra isso, não conseguia mais resistir. Ela o queria. Brian a puxou para mais perto, uma mão pousada em sua cintura enquanto a outra segurava gentilmente seu rosto. Emily sentiu sua mente ficar em branco, suas mãos agarrando os ombros dele como se precisasse de algo para se segurar. O tempo pareceu parar, mas então a realidade a atingiu como uma onda. O que ela estava fazendo? Sua respiração estava irregular, seu coração acelerado no peito. Emily recuou de repente, empurrando Brian o suficiente para quebrar o contato. Eu não posso. Brian ficou parado por um momento, observando-a. Ele não parecia surpreso. Se alguma coisa, parecia que ele esperava essa reação. Porquê? Ele perguntou baixinho. Emily passou a mão pelo rosto, sentindo-se completamente dividida. Isso não pode acontecer, Brian. Ele deu um passo para trás, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Dê-me um motivo real. Emily tentou organizar os pensamentos, mas tudo dentro dela estava uma bagunça. Isso é loucura. E o que é normal, ele contrapôs. Ela cerrou o maxilar, frustrada. Se eu ceder, e então? O que acontece depois? Brian cruzou os braços, a expressão perfeitamente composta. Nós descobrimos, juntos. Ela soltou uma risada sem humor. Assim, simples assim. Emily sentiu um aperto no peito. Eu não posso. Brian apenas assentiu lentamente, mas o que ele disse em seguida a abalou ainda mais. Não vou te forçar, Emily, mas pare de mentir para si mesma. Ela prendeu a respiração. O silêncio entre eles se estendeu. Então ela se virou e foi embora, sem olhar para trás, mas sabendo que tudo havia mudado para sempre. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro teste de resistência. Emily evitou Brian no escritório o máximo que pôde. Manteve suas respostas curtas durante as reuniões, evitou contato visual e até ficou alguns minutos a mais para ter certeza de que não esbarraria nele. Mas ele não facilitou. Brian não insistiu em conversas, mas também não escondeu o fato de que estava esperando por ela. Toda vez que seus olhares se encontravam, Emily sentia o mesmo conflito interno. E isso a estava despedaçando. Até que uma noite, tudo finalmente desabou. Emily estava saindo tarde do escritório. Estivera revisando algumas plantas do projeto e perdera a noção do tempo. Quando finalmente juntou suas coisas e saiu, o prédio estava quase vazio. Apenas algumas luzes de segurança iluminavam o corredor. E então, assim que virou a esquina, lá estava ele. Brian estava parado perto da saída do estacionamento, encostado em seu carro, como se soubesse que ela apareceria naquele exato momento. Emily congelou. Por um segundo, pensou em ignorá-lo e ir embora. Mas sabia que não podia, porque no fundo queria vê-lo. Queria ouvir sua voz. Estava cansada de lutar contra isso. Emily fechou os olhos por um momento antes de tomar uma decisão. Caminhou em direção a ele. Está-me esperando. Brian ergueu uma sobrancelha, mas não pareceu surpreso. O que você acha? Ela soltou um suspiro pesado. Brian, entre no carro. Emily cruzou os braços. E se eu disser não? Ele simplesmente sorriu. Você não vai. Ela cerrou o maxilar, frustrada com o quão certo ele parecia, mas no fundo sabia que ele estava certo. Emily entrou no carro. Brian deu a volta para o lado do motorista, entrou e ligou o motor. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Você já sabe. E ela sabia. O apartamento de Brian era exatamente como ela se lembrava. Impecável, organizado e elegantemente simples. Mas desta vez, algo parecia diferente. Talvez fosse o fato de que ela não estava mais tentando fugir. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ela queria estar ali. Brian tirou o paletó e virou-se para ela. Emily. Ela ergueu os olhos para ele, sem desviar o olhar desta vez. Diga. Ele se aproximou, parando perto o suficiente para que ela sentisse o calor de sua presença. O que você quer? Sua voz era calma e firme, mas enviou um arrepio por ela. Emily não respondeu imediatamente, porque já sabia o que queria. Sabia desde o início, e agora, não havia mais desculpas. Eu quero você. Brian sorriu lentamente. Então pare de fugir. Ela não respondeu, porque pela primeira vez, não precisava. E quando Brian pegou sua mão e a puxou gentilmente para mais perto, Emily soube que não havia mais volta. Ela havia cruzado a linha entre a razão e o desejo. E não se arrependia.
Na manhã seguinte, Emily acordou com a suave luz da manhã filtrando pelas cortinas. Levou alguns segundos para processar onde estava. O quarto espaçoso, os lençóis impecáveis, o leve cheiro de madeira e colonia no ar. Então, ela se lembrou. Virou-se lentamente e viu Brian Fisher ainda dormindo ao seu lado. Ele estava deitado de lado, a respiração profunda e constante, completamente à vontade, ao contrário dela. Emily não conseguia relaxar. O que ela tinha feito na noite anterior? A resposta era óbvia, mas a verdadeira questão era, o que isso significava agora? Ela deslizou cuidadosamente para fora da cama, juntando suas roupas do chão. Seus movimentos eram lentos, tentando não acordá-lo. Precisava de um momento para pensar. Mas assim que pegou sua blusa e começou a vesti-la, ouviu a voz dele atrás dela. Fugindo de novo. Emily congelou. Virou-se lentamente e encontrou Brian acordado, observando-a com aquele olhar intenso. Ele estava apoiado no travesseiro, os lençóis na altura da cintura, o cabelo levemente despenteado de uma forma frustrantemente atraente. Ela engoliu em seco. Não estou fugindo. Brian ergueu uma sobrancelha, claramente não convencido. Então porque parece que você está tentando sair sem me acordar. Emily cerrou os dentes. Porque eu precisava de um momento para pensar. Ele ficou quieto por um momento, apenas observando-a, como se tentasse ler seus pensamentos. Então, ele suspirou. Emily. Brian. Ele estendeu a mão. Ela sabia que se apegasse, não haveria mais desculpas. Mas antes que pudesse mudar de ideia, ela deu um passo à frente e colocou a mão na dele. Brian a puxou de volta para a cama, os olhos fixos nos dela. Você se arrepende? Emily respirou fundo. Deveria. Mas não se arrependia. Não. Os lábios de Brian se curvaram em um pequeno sorriso. Então pare de pensar demais. Ela gostaria de poder. Mas a verdade era que sua mente estava uma bagunça. E agora? Ela perguntou suavemente. Brian passou um dedo por sua bochecha, traçando um caminho invisível. Agora, veremos aonde isso nos leva. Emily sustentou o olhar dele. Porque, pela primeira vez, ela percebeu que Brian estava tão envolvido nisso quanto ela. E isso a assustava ainda mais. Nos dias que se seguiram, Emily e Brian entraram em um ritmo não dito, uma rotina que nenhum deles definiu, mas ambos entenderam. Vamos nos divertir um pouco com quem só lê os comentários. Digite Pepsi nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. No trabalho, mantinham a mesma postura profissional de sempre. Sem toques, sem olhares demorados, sem sinal de que algo havia mudado. Mas havia. E a tensão entre eles só aumentava a cada dia. Toda vez que estavam sozinhos no escritório, Emily sentia a eletricidade no ar. Toda conversa parecia carregada de intenções não ditas. Todo olhar parecia um segredo compartilhado. E à noite, não conseguiam ficar longe um do outro. Era como se algo invisível continuasse puxando-os de volta, repetidamente, até que um dia não foi mais suficiente. Emily estava em sua mesa, revisando os ajustes finais do projeto da Torre Richmond quando seu celular vibrou. Ela o pegou e viu uma mensagem curta. Brian, venha ao meu escritório. Ela franziu a testa. Uma reunião inesperada. Guardou seus papéis, pegou seu tablet e caminhou pelo corredor, tentando não parecer suspeita. Mas assim que entrou no escritório dele e fechou a porta, percebeu que não era apenas mais uma reunião. Brian estava parado perto da janela, as mãos nos bolsos do terno, olhando para a cidade. Ele parecia tenso. Emily fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. O que foi? Brian virou-se lentamente. E naquele momento, ela soube que algo estava errado. Precisamos conversar. Emily prendeu a respiração. Ele nunca começava uma conversa assim. Sobre o quê? Brian deu um passo mais perto. Sobre nós. Seu estômago revirou. O que tem nós? Ele respirou fundo, como se escolhesse as palavras com cuidado. Isso está se tornando mais sério do que eu esperava. O peito de Emily apertou. E isso é um problema. Brian não respondeu imediatamente. E isso foi o suficiente para ela entender. Um gosto amargo encheu sua boca. Você quer terminar com isso? Brian passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Não sei. Ela recuou. Você não sabe. Ele olhou diretamente para ela, os olhos cheios de conflito. Emily, você sabe que não sou o tipo de cara que se envolve. O peito dela doeu. Então por que você começou isso?
Brian não disse nada. E naquele momento, Emily percebeu algo. Ela estava completamente investida nisso. E ele? Ele ainda não tinha certeza. Emily soltou uma risada sem humor, balançando a cabeça. Você diz que não é o tipo de cara que se envolve, mas aqui está você, envolvido. Brian cerrou o maxilar, como se quisesse discordar, mas não pudesse. Emily suspirou, tentando ignorar a dor crescente dentro dela. Se você está me dizendo isso agora, Brian, é porque já tomou sua decisão. Ele não disse nada. E isso doeu mais do que qualquer palavra jamais poderia. Emily não era o tipo de mulher que implorava. Ela não mudaria quem era por ninguém. Então ela fez a única coisa que podia. Deu um passo para trás e disse, tudo bem. Brian pareceu surpreso. Emily. Você não precisa dizer mais nada. Eu entendo. Ela se virou e saiu antes que ele pudesse ver as lágrimas se formando em seus olhos. Emily não foi para casa naquela noite. Ela andou pela cidade por horas, tentando encontrar uma maneira de não sentir o que estava sentindo. Mas era impossível. Ela se apaixonara por Brian Fisher, e agora tinha que seguir em frente sem ele. Porque no final, ele nunca esteve pronto para ela. Emily não foi trabalhar no dia seguinte. Passou a noite encarando o teto, tentando encontrar alguma maneira de fazer a dor no peito desaparecer. Mas não havia solução fácil. Cometera o erro de se apaixonar por Brian Fisher. E agora ele estava tentando sair antes que fosse tarde demais para ele. O problema era que, para ela, já era tarde demais. Na manhã seguinte, ela enviou uma mensagem para o RH, avisando que precisava de um dia de folga. Depois, desligou o celular e se recusou a olhá-lo pelo resto do dia. Precisava de espaço. Quando o segundo dia sem Emily no trabalho começou, Brian soube que cometera um erro. Passara a noite em claro, revivendo cada palavra da conversa deles. Não sou o tipo de cara que se envolve. O olhar que Emily lhe dera naquele momento o assombrava. Porque não era verdade. Ele estava envolvido, mais do que deveria, mais do que queria admitir. Tornara-se o que mais temia, e, pela primeira vez na vida, não sabia o que fazer a respeito. No final da tarde, Emily ouviu a campainha tocar. Ela franziu a testa. Não esperava ninguém. Mas assim que abriu a porta, seu coração parou. Brian Fisher estava ali, as mãos nos bolsos do casaco, os olhos intensos e determinados. Ela segurou a porta com força, pronta para fechá-la imediatamente. Não, disse ela, secamente. Brian não recuou. Podemos conversar. Não tenho nada para te dizer. Mas eu tenho algo para te dizer. Ela cerrou os dentes. Já ouvi o suficiente, Brian. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Eu estava errado. Emily sentiu um aperto no peito, mas não cedeu. Sim, estava. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, pareceu vulnerável. Emily, não sou um homem que lida bem com emoções. Isso nunca fez parte da minha vida. Nunca precisei disso. Ela revirou os olhos. Ah, bom para você. Agora me diga, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você, porque você mudou tudo. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Eu queria ir embora antes que piorasse, mas a verdade é que já piorou. Emily prendeu a respiração. O que quer dizer com isso? Brian fez a última coisa que ela esperava. Ele deu um passo à frente, segurou o rosto dela entre as mãos e sussurrou, estou apaixonado por você. Ela congelou completamente. O quê? Ele olhou para ela com toda a honestidade do mundo. Estou apaixonado por você, Emily, e estou completamente perdido nisso. O coração de Emily disparou porque nunca imaginou ouvir essas palavras de Brian Fisher. Mas então ela percebeu algo ainda mais assustador. Ela não queria que ele se perdesse. Ela queria encontrá-lo. Emily respirou fundo e segurou as mãos dele, então pare de fugir, Brian. Ele não respondeu. Apenas se aproximou mais e a beijou. E desta vez, nenhum deles se afastou. O beijo entre Emily e Brian não foi como os outros. Desta vez, não havia mais incerteza, nem mais fuga. Era real. Final. Brian a segurava com força, como se temesse que ela desaparecesse, enquanto Emily sentia seu coração disparar no peito. Ela nunca imaginou que ele diria aquelas palavras. Estou apaixonado por você. Essas palavras ecoavam em sua mente, e tudo o que ela podia fazer era beijá-lo de volta com toda a intensidade que tinha. Quando finalmente se afastaram, Brian encostou a testa na dela.
Seus olhos fechados como se saboreasse o momento. Desta vez, não vou te deixar ir, ele sussurrou. Emily sorriu suavemente, o coração transbordando de felicidade. E se eu disser que não quero ir? Brian abriu os olhos e olhou para ela, algo novo e intenso brilhando neles. Então não há nada neste mundo que possa me impedir de fazer você minha. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Emily. Ela e Brian finalmente aceitaram o que sentiam. E mesmo que trabalhar juntos continuasse sendo um desafio, aprenderam a equilibrá-lo. Em dias de reuniões tensas, discutiam sobre contratos e prazos. Em noites tranquilas, compartilhavam jantares, risadas e beijos roubados na cozinha. E pela primeira vez, Emily sentiu-se completa. Ela o amava. E Brian, um homem que sempre fora controlado, racional e com medo de emoções, aprendeu a amá-la da maneira mais profunda e verdadeira possível. Mas ele sabia que algo ainda estava faltando. E ele tinha um plano para isso. Naquela noite, Brian levou Emily para jantar fora. Estavam juntos há quase um ano, e ela sentia algo no ar, mas não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O restaurante tinha um terraço privativo iluminado por luzes suaves que brilhavam como estrelas. A atmosfera era elegante e íntima, e o coração de Emily disparou quando percebeu que Brian parecia mais nervoso que o normal. Você está bem? Ela perguntou com um sorriso. Nunca estive mais certo de nada na minha vida. Ela ergueu uma sobrancelha, intrigada. Então, antes que ela pudesse dizer outra palavra, Brian levantou-se da cadeira. Emily franziu a testa, confusa. Brian, o que você? Mas sua voz morreu na garganta no momento em que ele se ajoelhou. Emily sentiu o mundo parar. O restaurante ao redor deles desapareceu. O barulho, as luzes, as pessoas. Tudo se apagou, exceto Brian Fisher, ajoelhado diante dela, segurando uma caixa de veludo aberta com um anel deslumbrante dentro. Seus olhos estavam cheios de emoção, mas sua voz era firme e certa quando ele finalmente falou. Emily Carter, eu nunca planejei isso. Nunca imaginei que estaria aqui, de joelhos, pedindo a alguém para compartilhar o resto da minha vida comigo. Emily sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Mas então você apareceu, Brian continuou, sorrindo, e virou meu mundo de cabeça para baixo. Você me fez sentir coisas que nunca pensei que poderia. Você me fez querer algo que eu nunca soube que precisava. Ela cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter as emoções. Eu te amo, Emily. E quero passar cada dia da minha vida com você. Quero rir com você, brigar por coisas bobas, viajar pelo mundo e voltar para casa sabendo que você estará lá. Ele segurou a mão dela com firmeza, olhando em seus olhos. Então, quer casar comigo? Emily soltou uma risada sem fôlego, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Sim. Sim. 1000 vezes sim. O restaurante explodiu em aplausos enquanto Brian deslizava o anel em seu dedo. Então ele se levantou, puxando-a para um beijo profundo e apaixonado, cheio de promessas. E naquele momento, Emily soube que não havia medo no mundo forte o suficiente para separá-los. Eles pertenciam um ao outro, para sempre. O dia estava perfeito. O céu estava azul, a brisa era suave e o sol brilhava delicadamente, aquecendo a manhã. Emily mal podia acreditar que este dia finalmente chegara. Ela usava um deslumbrante vestido branco com renda delicada que abraçava sua silhueta e um longo véu que fluía graciosamente até o chão. Seu cabelo estava preso em um coque elegante e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava um buquê de flores brancas. Dentro do salão, os convidados estavam reunidos, esperando o momento mais aguardado. Mas para Emily, apenas uma pessoa naquela multidão realmente importava. E ele estava bem ali, esperando por ela. Brian estava no altar, vestido com um terno impecável, mas não era isso que chamava sua atenção. Era a maneira como ele olhava para ela, como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já vira. Emily mordeu o lábio, segurando as lágrimas, e começou a caminhar pelo corredor. A cada passo, seu coração batia mais rápido. E então, quando finalmente parou ao lado dele, Brian pegou sua mão e sussurrou suavemente, "Você está linda." Ela sorriu e então o celebrante começou a cerimônia. Cada palavra dita parecia mais significativa do que qualquer outra coisa no mundo. Mas o momento que Emily esperara por toda a vida chegou quando o celebrante perguntou. Brian Fisher, você aceita Emily Carter como sua esposa, prometendo amá-la, honrá-la e permanecer ao lado dela por todos os dias de sua vida? Brian segurou a mão dela com mais força. Seus olhos brilhavam de emoção, e sua voz era firme, mas cheia de sentimento quando respondeu, com todo o meu coração, sim. Emily sentiu um nó na garganta e, quando o celebrante se virou para ela, pensou que seu peito poderia explodir de felicidade.
Emily Carter, você aceita Brian Fisher como seu marido, prometendo amá-lo, honrá-lo e permanecer ao lado dele por todos os dias de sua vida. Ela respirou fundo, olhando para o homem que mudara sua vida de todas as maneiras possíveis, e então sorriu com tudo o que tinha. Sim, sim, para sempre sim. Brian soltou uma risada baixa, os olhos cheios de amor. Então, pelo poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher. Antes que o celebrante pudesse terminar a frase, Brian puxou Emily para perto, envolvendo seus braços em volta da cintura dela e beijando-a profundamente. Levando os convidados a aplausos e vivas, ela riu contra os lábios dele, sentindo-se mais feliz do que jamais pensara ser possível. O que acharam da história de Brian e Emily? Deixem suas opiniões nos comentários. Avaliem esta história de 0 a 10. Qual é a sua nota? Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E confiram mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.